Então, como eu estava falando, eu acho que vocês não conseguiram escutar, hoje é o dia do aparecimento de Shri Vyasadeva, por isso é chamado Guru Purnima é lua cheia, Vyasadeva é o Guru. É o primeiro Guru. Por isso é chamado Vyasasana. Quando o pregador ele vai pregar, que vem aqui, tem a Vyasasana. Então ele senta no asana de Vyasadeva, por isso é chamado Vyasasana. É o assento de Vyasadeva. Então, aquele que está pregando, ele está representando Vyasadeva, ele está representando o Gurudeva, enfim, todo o Guru Varga, todo o Guru Parampará. Então, Vyasadeva, ele escreveu os 4 Vedas, ele escreveu o Mahabharata, que é o 5º Veda, e o Mahabharata, uma parte do Mahabharata, é o Bhagavad Gita. Ele escreveu os 18 Puranas, ele escreveu os 108 Upanishads, ele escreveu o Vedanta Darshana, ou Vedanta Sutra, ele escreveu também a conclusão de tudo, o Śrīmad Bhagavatam. Então, ele escreveu tudo isso há mais ou menos 5.500 anos atrás. Nós não seguimos tudo do que Vyasadeva escreveu. Mahaprabhu, ele coletou o principal para nós, para a era de Kali Yuga. Então, ele coletou o principal para nós não seguimos tudo que está nos Vedas, nos Puranas, nos Upanishads, nem no Śrīmad Bhagavatam, que é a conclusão de tudo. Então, Mahaprabhu fez uma seleção do que é importante para nós agora em Kali Yuga. E o final do Śrīmad Bhagavatam, a conclusão do Bhagavatam, é para cantar os santos nomes de Krishna. Essa é a conclusão do Bhagavatam. Então, Vyasadeva é uma grande personalidade. Na verdade, Vyasadeva é um título. O Vyasadeva do Gaura Lila, do Lila de Mahaprabhu, são Krishna Das Kaviraj Goswami, que escreveu Sri Chaitanya Charitamrita, e Srila Vrindavana Das Thakura, que escreveu Sri Chaitanya Bhagavata. Então, eles são os Vyasadevas do Gaura Lila. E quem é Vyasadeva do Krishna Lila? Krishna Dvayapana, é o nome dele. Mas todo mundo conhece ele como Vyasadeva. Então, Srila Govinda Maharaj tem um texto muito bom, uma aula que ele deu, está no livro Verdade Revelada. Eu coloquei essa aula, postei essa aula no grupo do Templo de São Paulo hoje, do WhatsApp. Leiam, porque Srila Govinda Maharaj falou, é importante você ler no dia do aparecimento e do desaparecimento. É importante você ler sobre a personalidade que apareceu e sobre a personalidade que desapareceu. No dia. Todo dia é importante, mas no dia em especial. Você vai ganhar uma fortuna espiritual lendo. Tem alguns lilas, como o desaparecimento de Namacharya Srila Haridas Thakura. Srila Vrindavana Das Thakura escreveu no Sri Chaitanya Bhagavata que aquele que escutar, aquele que participar do festival uma vez só, do desaparecimento de Srila Namacharya Srila Haridas Thakura, ele vai ter uma fortuna espiritual enorme, ele vai conseguir servir Nityananda Prabhu e Mahaprabhu. Então, é auspicioso nós escutarmos sobre Vyasadeva, hoje sobre Sanatana Goswami também. Hoje também é o início de Chaturmasya. Depois falamos mais sobre Vyasadeva. O que é Chaturmasya? Chatur é 4. Masya quer dizer mês. São os 4 meses de monções na Índia. Então, tem ano que inunda tudo. A chuva é tão grande e constante, 4 meses chovendo, praticamente todo dia, que algumas vezes inunda. O rio Ganges transborda, o rio Jamuna transborda, o Sarasvati transborda, todos os rios sagrados da Índia transbordam. E isso é uma fortuna muito grande. Praticamente só tem monções na Índia. Por que é uma fortuna tão grande? Porque você imagina, o rio Ganges purifica. Todos os rios sagrados, eles são purificadores. Não que ele vai tirar todo o teu karma, como alguns falam.
Outro dia lemos aqui, Narottama Dasakura falou, você acha que a devoção pura vem para você só porque você entrou no Ganges? Não, não é assim. Mas ele purifica. E o rio Ganges transbordando, Jamuna transbordando, todos os rios sagrados transbordando, vai purificar todo o solo. E purificando o solo, vai purificar a plantação, o alimento que vai ser plantado lá. Então, veja só quanta fortuna espiritual aqueles que nasceram na Índia. Mas nós também temos fortuna espiritual porque nós conhecemos um guru genuíno. Muita fortuna espiritual. Através de milhões e milhões de renascimentos, de reencarnações, nós, pelo Brahmanda, pelos 3 mundos, nós encontramos um guru genuíno, que deu para nós a semente da trepadeira devocional. Então, Chaturmasya são os 4 meses. Existe um voto de Chaturmasya. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele era muito rígido, muito austero, muito, muito, muito austero. E ele, nos 4 meses de Chaturmasya, ele não cortava os cabelos, ele não raspava a cabeça, ele não cortava a barba, ele não comia com a mão. Ele honrava a praçada direto no prato. O prato lá no chão, né? E ele honrava a praçada no prato, ele comia com a boca. De tanta austeridade que ele fazia. Isso dentre outras coisas. Então é um mês de austeridades, 4 meses de austeridades. Mas o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ele não dá tanta importância para isso. É bom você fazer, se você conseguir, mas não é essencial. Não é como fazer Ekadashi, não é como você seguir, por exemplo, agora, logo, logo, vai chegar o Jamastami, o aparecimento de Krishna, e aí sim você vai fazer um jejum total até meia-noite. E depois vai quebrar o jejum com Anukalpa, sem comer grãos. Ou no aparecimento de Mahaprabhu, também não se come nada até a lua aparecer, depois você quebra o jejum com Anukalpa. No dia do aparecimento do Senhor Nishinradeva, que faz pouco tempo que nós fizemos o festival, que foi num domingo, inclusive, esse ano, você não come até o pôr do sol, nada. Então, existem alguns dias sagrados que nós temos que seguir. E o Ekadashi, claro, normalmente 2 vezes por mês. Mas o Chaturmasya não é tão necessário você fazer esse voto de alimentação. E qual é esse voto de alimentação? Tem um comentário de Asebhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada no Sri Chaitanya Charitamrita. E ele fala que no primeiro mês você não deve comer espinafre. E o nosso Chaturmasya começa hoje. Começou hoje. Porque depende da missão, depende da linha espiritual. Começa o no Ekadashi, ou como nós, no Purnima, na lua cheia, ou em outros pelo calendário solar. Mas nós seguimos o calendário de Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, o calendário de Srila Bhaktivinoda Thakura, o Chaturmasya começa no Purnima. E vai acabar no Purnima. Daqui 4 meses, daqui 3 luas cheias, vai acabar no mês de Kartiki. Quando acaba Kartiki, que é um mês que Krishna mais aceita o serviço devocional, acaba também o Chaturmasya. Então, o primeiro mês não pode se comer espinafre, para quem vai fazer esse voto. O segundo mês não se come iogurte, não se toma iogurte. Nenhuma preparação com iogurte. No terceiro mês, não se toma leite, não se bebe leite. E no 4º mês, não se come alguns tipos de dal. Mas não só dal. Porque Swami Maharaj Prabhupada, ele diz, o alimento que tem muita proteína não é vegetariano. Se você comer um alimento com muita proteína, ele não é considerado vegetariano. Então, existem alimentos com muita proteína. Tem 2 tipos de dal que não é apropriado.
O que não é apropriado também, então, nesse último mês? Ou qualquer mês, né? Porque um alimento que não é considerado vegetariano não é para nós. A quinoa é muito proteica. Então, alimentos que são muito proteicos não é aconselhado porque não são vegetarianos. E no último mês, então, não se come esses alimentos e também não se come carne. Aí você vai pensar, mas nós nunca podemos comer carne. Nós nunca devemos comer carne, sim. Mas o Chaturmasya não é só o Gaudiya Vaishnava que segue. Existem outras linhas que comem peixe. Então, Swami Maharaj Prabhupada, ele comentou para não comer nenhum tipo de carne, peixe, enfim, e não comer alimentos muito proteicos. Então, o Chaturmasya, e qual é o objetivo de fazer esses 4 meses de jejum para quem faz? Restringir o desfrute dos sentidos. São 4 meses que as pessoas ficam em casa, confinada. Mahaprabhu tem até um lila dele, que ele foi na casa de um devoto, ele ficou 4 meses na casa do devoto, isso foi uma misericórdia enorme para o devoto. Então, não se sai de casa, porque inunda tudo. Tudo fica inundado. E aí, você ficando em casa, você sabe que o desfrute é maior. Então, por isso tem esse voto de não comer alguns alimentos, depende do mês. O primeiro, então, repetindo, é não comer espinafre, é o que começou hoje. Na próxima lua cheia, termina a não comer espinafre e aí entra a não tomar iogurte. Depois, na outra lua cheia, termina a não tomar iogurte, começa a não tomar leite. E, finalmente, no último mês, depois da lua cheia, não se come, como eu falei, alguns tipos de dal ou alimentos muito proteicos. É importante fazer, a nossa missão não dá tanta importância, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, mas é bom. Quem segue é bom, é auspicioso. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada seguia muito. Mas o nosso foco não é esse. Não é esse. Agora, nos dias sagrados, sim. No Ekadashi é muito importante. Nos dias sagrados de jejum é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre Sanatana Goswami, que é um devoto, um dos Goswamis de Vrindavana. Sanatana Goswami é um dos 6 Goswamis de Vrindavana. Nós temos que saber isso. Quem são os Goswamis de Vrindavana? Não precisa saber a vida inteira dele, mas saber pelo menos o nome. Nós cantamos todo dia nas canções. O Hariharai tem o nome dos 6 Goswamis de Vrindavana. Então, Sanatana Goswami é o irmão mais velho de Irupa Goswami. Os 2 são Goswamis de Vrindavana. Os 2 trabalhavam para o governo. Tinham altos cargos no governo. Se eu não me engano, Sanatana Goswami era o ministro e Irupa Goswami era o tesoureiro. Altos cargos, ganhavam muito dinheiro. E aí Sanatana Goswami, primeiro Irupa Goswami abandonou tudo, abandonou o serviço e foi se render a Mahaprabhu. Primeiro Irupa Goswami. E aí Irupa Goswami dividiu o dinheiro dele, que ele tinha muito dinheiro, dividiu o dinheiro dele de que forma? Rupa Goswami pegou 50% do que ele tinha, doou para Mahaprabhu, doou para a consciência de Krishna, 50% do que ele tinha. 25% ele deixou para a família dele, 1/4. E 25% ele ficou para ele para alguma emergência. E aí, quando Sanatana Goswami ia abandonar o serviço com o representante muçulmano maometano, o governo era maometano. Então, quando ele decidiu, ele falou, não quero mais trabalhar. E aí o governador da região lá, o responsável, falou, não, você vai trabalhar. Não, não quero mais trabalhar. Aí o que ele fez? Ele prendeu o Sanatana Goswami. Colocou o Sanatana Goswami na cadeia.
E aí, quando ele foi viajar, Sanatana Goswami pegou uma parte do dinheiro que Rupa Goswami tinha dado para a família e pagou. Ele pagou o guarda para libertá-lo. E aí ele saiu da cadeia e foi em direção a Mahaprabhu. E eles ficaram lá com Mahaprabhu, receberam toda a orientação de Mahaprabhu, Sanatana e Rupa Goswami. E Sanatana Goswami, ele é considerado o Goswami de Vrindavana, de Sambandha Gyana. O que é Sambandha Gyana? Gyana é conhecimento, Sambandha é o relacionamento. Qual que é o nosso verdadeiro relacionamento? Com Deus. Ele é o Guru, Goswami de Vrindavana, de Sambandha Gyana. E o nosso verdadeiro relacionamento com Deus qual é? Nós somos uma alma servas eternas de Deus. Nós não somos mulher, homem, negro, branco, pele vermelha, amarela, raça vermelha, raça amarela. Nós não somos brasileiros, americanos, russos. Nós não temos nenhuma identificação com isso. Nós somos uma alma eterna, serva de Deus. Então ele é o responsável por esse Sambandha Gyana. Rupa Goswami é responsável por Abhideya. Abhideya é a prática devocional. Então, mas como hoje é o dia do desaparecimento de Sanatana Goswami, vamos focar em Sanatana Goswami. E o Samadhi Mandir dele está no templo de Madana Mohan. É o templo mais alto, é o local mais alto de Vrindavana, é Madana Mohan, onde foi construído o templo. Tem até o passatempo de Krishna, quando ele fica na água durante muito tempo, Mãe Yashoda retira ele da água e leva ele para o lugar mais alto de Vrindavana, que hoje é onde tem o templo Madana Mohan. Então o corpo dele está lá, o Samadhi Mandir dele está lá. E tem vários passatempos de Sanatana Goswami, vamos falar rapidinho, porque hoje temos bastante coisa para falar. Sanatana Goswami tem um passatempo dele com Mahaprabhu, que ele pegou uma doença de pele. Sanatana Goswami pegou uma doença de pele, e o corpo dele cheirava mal. Com certeza era uma infecção bacteriana, porque é a bactéria que cheira mal. E aí ele estava querendo se suicidar. Ele falou, vou me suicidar, vou abandonar esse corpo, porque esse corpo não serve mais para eu servir Deus. E Mahaprabhu ficou sabendo isso, foi encontrá-lo, ficou muito bravo com ele e disse para ele, esse corpo não é seu. Você se rendeu a mim quando você recebeu a iniciação. Esse corpo é meu. O nosso corpo, na verdade, não é nosso. O corpo nosso é de Deus. Nós, alma, estamos nesse corpo temporariamente. O corpo é de Deus. O corpo é para o Guru usar esse corpo para o serviço devocional. Ele te dá o serviço e você faz. Então Mahaprabhu falou para ele, eu tenho planos para você, eu tenho planos para você escrever vários livros, eu tenho planos para você pregar. Como assim você quer abandonar esse corpo? Você quer se suicidar? Deu uma bronca nele. E Mahaprabhu também quis abraçá-lo e ele não queria abraçar Mahaprabhu, porque ele estava cheirando mal. O corpo dele cheirava mal. E quando Mahaprabhu insistiu e abraçou ele, toda a doença dele foi embora. Aquele problema que ele tinha foi embora. Então, esse é um dos passatempos de Mahaprabhu com Sanatana Goswami. E tem um passatempo comum também, falamos de manhã já, lemos de manhã, na verdade, do livro de Srila Siddhar Maharaj, Os Sermões do Guardião da Devoção. Nós lemos de manhã, mas eu vou falar rapidamente. Rupa Goswami era o discípulo de Sanatana Goswami. E Sanatana Goswami saiu e ele morava em outro local, né? Não morava junto com Rupa Goswami. E Rupa Goswami pensou, eu quero fazer arroz doce para o meu guru. Quero agradar meu guru, vou fazer arroz doce. Mas aí ele foi olhar, ele não tinha nada para fazer arroz doce. Ele não tinha ingredientes para fazer arroz doce. Ele pensou, como eu vou fazer arroz doce? Se eu não tenho uva passa, eu não tenho leite, eu não tenho castanha, como eu vou fazer arroz doce? Ele levantou de manhã pensando nisso.
para fazer o arroz doce para o almoço. Primeiro ele ia oferecer para Krishna, depois ele ia dar para o guru dele. E aí, de uma hora para outra, bateram na porta dele, da casa dele. Ele abriu, era uma garota de 14, 15 anos. E ela veio com sacolas de comida. Veio com sacolas de comida e falou para ele, é para você. E aí ele falou, mas como assim? Ele falou, como você sabia que eu queria fazer arroz doce? De manhã eu pensei nisso. Ela falou, os meus pais, ela morava num vilarejo próximo. Ele falou, onde você mora? No vilarejo. Ela falou, meus pais mandaram entregar isso para você fazer a boga e oferecer a Krishna. E aí ele aceitou, ela deixou lá os ingredientes e foi embora. E aí ele cozinhou para Sanatana Goswami, ele foi na casa de Sanatana Goswami, falou, olha Gurudeva, eu estou vou oferecer para Krishna, vem almoçar comigo, vem honrar a praçada. E Sanatana Goswami ficou muito feliz, e ele ficou cozinhando, não só arroz doce, ele cozinhou outras preparações. Aí ele ofereceu para Krishna e Sanatana Goswami chegou. Quando Sanatana Goswami começou a comer, ele falou, eu nunca havia comido uma comida igual a essa. Eu como sempre essa comida, a sua praçada nunca foi como essa. Está diferente. E aí ele falou, como você arrumou os ingredientes? É raro você ter ingredientes assim, castanha, uva passa. Como você arrumou isso? E aí Rupa Goswami me contou, veio uma menina aqui, me deu, falou que a família dela me doou para eu cozinhar para Krishna. E Sanatana Goswami falou, de onde é essa menina? Essa garota? Ela mora no vilarejo próximo. E Sanatana Goswami conhecia todo mundo dos vilarejos, porque ele era o conselheiro de todas as famílias. Quando tinha uma desavença, ele harmonizava tudo. Quando tinha uma desavença entre uma família e outra, entre um membro da família e outro membro da família, ele ia lá e ele resolvia, ele orientava e todo mundo acatava o que ele falava, todo mundo seguia a orientação dele. Então ele conhecia todo mundo, conhecia todos os filhos e todo mundo, das aldeias perto. E aí ele já ficou preocupado quando isso aconteceu. Ele falou, vou procurar a garota. E ele foi de aldeia em aldeia, tal, procurar, e ninguém doou nenhum alimento através da filha para levar para Rupa Goswami. E ele voltou e ele falou para Rupa Goswami, sabe o que aconteceu? Ele falou, a própria Shrimati Radharani veio trazer os ingredientes para nós, ele falou. Nós temos que servi-la, não ela vir servir nós. Ele ficou muito triste, muito, muito, muito triste. Rupa Goswami também ficou muito triste, por duas coisas. Porque não devia ter desejado aquele alimento para oferecer para o Guru. Ele desejou, e Shrimati Radharani veio dar para ele o que ele desejou. Os ingredientes para poder fazer aquela boga e oferecer, tanto para Krishna como para o Guru. Então Sanatana Goswami falou, você não devia ter desejado isso. Nós, em vez de servirmos ela, a nossa meta é servi-la, ela veio nos servir. Mas ele falou, essa praçada está maravilhosa. Eu nunca senti um sabor igual a esse. Então Krishna, ele vem servir, Shrimati Radharani vem servir o devoto puro. O devoto puro não quer nada de Deus, ele não pede nada para Deus. Sanatana Goswami e Rupa Goswami, devotos puros, eles não iam querer, se ele soubesse que aquela garota era Shrimati Radharani, ele não ia aceitar. O devoto puro não quer nada de Deus. Por isso Deus gosta mais quando nós servimos o servo dele. Porque ele não pode fazer nada pelo servo dele. O servo de Deus, o devoto puro, ele não quer nada de Krishna. Ele não aceita nada. O exemplo clássico disso é Prahlada Maharaj.
Prahlada Maharaj, depois que Nishinradeva, o senhor Nishinradeva, matou o demônio Hiranyakashipu, ele estava muito nervoso, muito irado. Ninguém conseguia acalmá-lo. Aí chamaram Prahlada Maharaj, um garoto. Chamaram Prahlada Maharaj e falaram para ele, acalme o senhor Nishinradeva, acalme ele. E Prahlada começou a falar com ele, acalmou. Depois que o senhor Nishinradeva estava calmo, Prahlada Maharaj, ele falou para Prahlada Maharaj, o que você quer? Peça o que você quiser. Prahlada Maharaj falou, não quero nada. Não, peça o que você quiser. Aí Prahlada Maharaj falou, eu queria que você liberasse meu pai. Mesmo sendo demônio, eu gostaria que você liberasse ele. E aí o senhor Nishinradeva falou, mas ele já está liberado, ele tocou no meu corpo. Tocou no corpo de Deus, está liberado. Peça para você algo. Pode pedir qualquer coisa, peça para você. E Prahlada Maharaj falou, a única coisa que eu quero pedir é para nunca pedir nada. Esse é um devoto puro. Nós temos que pegar o exemplo deles. A única coisa que ele pediu é para nunca pedir nada. Nós não temos que pedir nada para Deus. Srila Siddhar Maharaj fala, a única coisa que devemos almejar, ansiar, mas não precisa pedir, porque Deus é onisciente. Se Ele sabe tudo, por que você vai pedir para Ele? Ele sabe tudo. Ele está no seu coração, Paramatma. Não precisa pedir. Então, Srila Siddhar Maharaj fala, você pode ansiar por mais serviço. Você pode ter o anseio de ter amor puro por Deus. Não há problema. Você pode ter anseio de ter mais vontade em servir. Utsaha, entusiasmo. Então nós não devemos pedir nada. E Sanatana Goswami ficou muito triste, porque Rupa Goswami pediu. Não para Deus, mas ele falou, poxa, eu gostaria tanto, eu quero fazer o arroz doce para o meu guru, para Krishna, não tenho ingrediente. Então, esse é outro passatempo de Sanatana Goswami. E vamos falar agora sobre Vyasadeva. Não vai dar tempo de ler toda a aula de Srila Govinda Maharaj, mas vamos ler o que vai dar. Foi o que eu postei hoje no grupo do Templo de São Paulo. É esse texto aqui que eu vou ler. Se não der tempo de ler tudo, porque não vai dar, porque ele é bem longo, e todo mundo sabe que eu tenho um problema visual, então eu leio devagar, mas podem depois pegar e ler novamente. De preferência hoje. Então vamos começar aqui. Sri Vyasadeva, esse texto foi tirado do livro Verdade Revelada, de Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj. O título dessa parte do livro é Hinduísmo, Cultura Védica e Cultura Indiana. Então vamos começar aqui. Então, o hinduísmo, a cultura védica e a cultura indiana, elas vêm dos regulamentos de Vyasadeva, ou Veda Vyasa. É a mesma coisa falar Veda Vyasa ou Vyasadeva. Todos os grupos religiosos na Índia, principalmente os grupos hindus, ainda seguem ensinamentos de Veda Vyasa. E o Manu Sanhita, as leis humanas da humanidade. Então, eles seguem duas coisas. Seguem os escritos de Veda Vyasa e seguem o Manu Sanhita. E aí, continuando, Krishna do Aipaya, eu tinha falado errado, é Krishna
Dwaipayana, o nome de Vyasadeva, era o nome do Rishi que realizou o serviço de compilar as escrituras na era recente, em Dwapara Yuga, e ficou conhecido como Vedavyasa. As descobertas dos rishis foram muito amplas. Os rishis entenderam tudo sobre todos os aspectos da vida, tanto material quanto espiritual. Krishna Dwaipayana Vedavyasa, ele coletou todas as suas pesquisas e misturou-as com exemplos mundanos para que as almas condicionadas conseguissem entender o que ele estava escrevendo. Em seguida, ele dividiu e apresentou as suas pesquisas em diferentes escrituras a serem ensinadas aos alunos das escolas de cultura védica. Dessa forma, ele compôs os 4 Vedas, o RG Veda, o Sama Veda, o Jadur Veda e Atarya Veda. São os 4 Vedas. Ele também fez a escritura Ayurveda e o 5º Veda, o Mahabharata. O Pranamantra de Gangarishi para Vedavyasa. Então aqui tem o Pranamantra e a tradução dele é a seguinte: que o filho de Satyavati, Krishna Dwaipayana Vedavyasa, o avatar de Vishnu, que remove a tristeza das almas rendidas e desfruta de passatempos na floresta de Badari, aquele de cuja boca de lótus os sadhus bebem o néctar original, guia a minhas palavras. Então, esse é o Pranamantra para Vyasadeva. Um exemplo da escrita de Srila Jiva Goswami Prabhu, que escreveu mais de 400.000 versos. Veja só, Jiva Goswami Prabhu, ele escreveu mais de 400.000 versos que explicam as escrituras védicas. Essência das escrituras é um subtítulo agora. O Mahabharata apresenta tudo para nós e, juntamente com os outros Vedas, é muito vasto. Nós não conseguiríamos terminar de ler todas as escrituras védicas, mesmo no período de uma vida inteira. Além disso, o conhecimento dado nos Vedas é bastante diferenciado às seções que descrevem os diferentes aspectos da vida. Então, veja só, em uma vida, Srila Govinda Maharaj fala
Não dá para ler todas as escrituras em uma vida. Os Vedas, os Upanishads, os Puranas, o Mahabharata, que é o quinto Veda, o Vedanta Darshana, o Srimad Bhagavatam. Em uma vida não é possível ler todos eles. E Vyasadeva, ele colocou a filosofia védica junto com exemplos mundanos, para que todos compreendessem. Então, não é nosso foco ler isso. Shilacharya Maharaj já falou, Shila Govinda Maharaj já falou. Nosso foco não é ficar lendo as escrituras de 5.500 anos atrás. O nosso foco é escutar o que o nosso Guru está falando. O que Mahaprabhu falou, o que Rupa Goswami escreveu, o que Sanatana Goswami escreveu, o que Jiva Goswami escreveu, 400 mil versos explicando os Vedas, mas o que é necessário para nós. Não temos tempo de ficar lendo. O caminho devocional não é Gyana. O caminho devocional é Bhakti. Bhakti quer dizer devoção. Para chegar a Deus, temos que praticar Bhakti, não Gyana. Então, para que ler tudo isso? Primeiro, que não íamos conseguir. Segundo, que não íamos entender. E terceiro, que não dá tempo. Uma vida é muito curta. Então, nós temos os gurus, nós temos Mahaprabhu, nós temos os associados de Mahaprabhu que estão nos dando tudo o que precisamos saber. Srila Govinda Maharaj falou, eu agora como guru, como acharya, eu tenho a função de criar o recipiente para vocês receberem todo o conhecimento. E qual conhecimento? Ele falou, o conhecimento que Srila Siddhar Maharaj deu, o conhecimento que a Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada deu. Tudo que precisávamos saber, os dois deram, ele falou. Agora eu tenho que fazer o reservatório para vocês captarem isso. Não adianta você receber a informação se você tem um recipiente furado. Se você colocar água ou leite num recipiente furado, num copo furado, um copo de metal furado, se eu fizer vários furos nesse copo de metal, quando colocar água ou leite, vai escoar tudo pelos buracos. Então, nós temos que ter um recipiente adequado. E Srila Govinda Maharaj falou, a minha função é fazer esse recipiente. Vocês conseguirem captar o que Srila Siddhar Maharaj falou, o que Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada falou e escreveu. Então, não precisa ler tudo isso. Não que não precisa, não é aconselhável. E Srila Acharya Maharaj deu uma aula outro dia falando, e também Srila Siddhar Maharaj fala, o Bhagavatam não é para ser lido, o Bhagavatam é para ser escutado. Shravana, escutar. Mas escutar de quem? De qualquer um? Como eu, como você? Não. Escutar de um Vaishnava, escutar de um devoto puro, escutar o Bhagavatam de um devoto que está em Sharanagati. Escutar o Bhagavatam de um devoto que está em Sharanagati, entrega total. Não escutar de qualquer um e muito menos ler. Não é aconselhado pela nossa missão você ler o Bhagavatam ou você escutar de qualquer um. De um devoto em Sharanagati, de um devoto puro. Aí sim. Mas também não é necessário. Por quê? Porque os gurus estão o tempo todo falando alguns versos do Bhagavatam, que são os principais para nós. Não precisa ler os 12 cantos do Bhagavatam. São 12 cantos, com quase 19 volumes. Aqui no Brasil nós temos o Bhagavatam da ISKCON, traduzido por a Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. São 19 volumes, com mais de 1000 páginas cada um. Só o Bhagavatam, quanto tempo você vai demorar para ler? Por isso não é aconselhável, não é necessário. Vamos continuar a leitura aqui? Se tentássemos aprender tudo sozinhos, só com a leitura dos Vedas, ficaríamos perdidos em uma selva de conhecimento. Considerando que isso aconteceria,
Vedavyasa, ele sentiu que o seu trabalho não era suficiente. Ele não estava contente. Então, ele compôs os 100 Upanishads, 108 Upanishads. Os Vedas são muito grandes. Os Upanishads são bem mais curtos. Eles apresentam todos os ideais encontrados nos Vedas de forma muito mais curta. Mas, ainda assim, são tantos Upanishads, 108. Então, finalmente, Vedavyasa compôs o Vedanta Darshana, ou Vedanta Sutra. No Vedanta Darshana está presente a essência de todo o conhecimento revelado. E de todas as escrituras anteriores. Quando Vedavyasa queria dar a substância de toda a literatura védica, de forma muito breve, ele apresentou o Vedanta Darshana. No Vedanta Darshana, só há sutras muito curtos, códigos, mas há muita luz e muito conhecimento dentro de cada um deles. Então, os versos são curtos, mas tem muita luz, muito conhecimento em cada verso do Vedanta Darshana. Um verso arquetípico dos Upanishads. Aí tem um verso aqui dos Upanishads que fala o seguinte: ó Senhor, se movimenta e ele não se movimenta. Ele está longe e ele está próximo. Ele está dentro de tudo e ele está fora de tudo, esclarecendo a essência fundamental. Vedavyasa, ele queria apresentar tudo nos sutras de seu Vedanta Darshana. Ele fez isso, mas os sutras contêm tanto conhecimento condensado que eles são muito difíceis de entender corretamente. Sripata Tapasi Maharaj contou uma vez que ele começou a ler o Vedanta Darshana, ele não entendeu nada. Ele falou: eu não tenho a fortuna espiritual para ler o Vedanta Darshana. Sripata Tapasi Maharaj comentou isso numa aula. Então, só uma pessoa altamente qualificada pode compreender adequadamente o conhecimento condensado do Vedanta Darshana. Pessoas em geral não são capazes de compreendê-lo. Temos visto agora que também há muitas interpretações erradas do Vedanta Darshana sendo apresentadas que não eram intencionadas por Vyasadeva. Tem muita gente interpretando erroneamente. Essas interpretações erradas, elas criaram confusão e muitas teorias equivocadas que levaram à criação de escolas Mayavadis. Então, Mayavadi é uma escola que vem da interpretação errada do Vedanta Darshana. Interpreta erradamente e aí se criou o Mayavadismo, ilusionismo e
Nastikavadi, ateísmo. Vedavyasa, ele queria que todos pudessem compreender a essência dos Vedas através de seus escritos, especialmente o Vedanta Darshana. E quando viu que isso não estava acontecendo, ele ficou insatisfeito. Ele pensou, eu dei tanto conhecimento para resgatar as almas condicionadas, eu tenho dado tantas coisas em seu benefício, por que não estou sentindo paz em meu coração? Ele estava se questionando, ele deu tanta coisa, ele escreveu tudo, por que ele não tinha paz no coração? Por que não estou totalmente satisfeito? Porque o meu trabalho é insatisfatório. Eu não consigo entender. Como Vedavyasa estava pensando dessa forma, o seu Gurudeva, Narada Muni, Narada Goswami, ele veio visitá-lo pela vontade do Senhor Krishna. Então, Narada Muni foi falar com Vyasadeva, o seu discípulo. Vedavyasa ficou muito feliz em ver Narada Muni, Narada Goswami. Ele o recebeu e o reverenciou. Então, Vedavyasa lhe perguntou, Prabhu, por que estou infeliz? Você sabe tudo. Você pode entender por que eu estou infeliz. Por favor, explique isso para mim. Narada Goswami disse, sim, eu posso explicar tudo. E com este propósito, é com esse propósito que eu vim te visitar. Então, Narada Goswami, ele repreendeu Vedavyasa. O que você tem dado às almas condicionadas realmente não é suficiente. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte. O que Vedavyasa deu para todos nós naquela época, com o Vedanta Darshana, que era condensado o que estava nos Vedas, foi muito difícil de compreender. As pessoas começaram a compreender de forma errada. Então, Narada Muni agora vai orientá-lo. Ele diz, você explicou a religião de forma Kichuri. Kichuri é uma mistura. Está tudo misturado. Isso é apreciado pelas almas condicionadas. E elas, sem dúvida, elas desfrutarão disso. Aí que está o perigo. No Bhagavatam, no Śrīmad Bhagavatam também, tem algumas coisas assim. Tem Karma Kanda. Você faz isso e você vai ganhar aquilo. Então, a alma que não está preparada, por isso que a orientação não é ler o Bhagavatam. A orientação é escutar o Bhagavatam de uma alma elevada, de um devoto que está em Sharanagati. Porque tem muita coisa lá que vai nos confundir se nós lermos. E nós vamos querer desfrutar. Por isso não é apropriado. Imagina só o Vedanta Darshana, que era uma mistura, como diz Narada Muni. Mas você deixou um enigma para aqueles que querem transcender este plano mundano. Então, ele deixou o Vedanta Darshana, alguns iam desfrutar, iam gostar de desfrutar do que estava escrito lá, mas aquele que queria realmente Deus, ele deixou um enigma para eles. Eles querem transcender este plano mundano. Eles ficarão frustrados quando tentarem encontrar
o caminho livre para o mundo espiritual. As almas condicionadas estão sempre ativas e elas precisam saber qual o caminho é o melhor para seguirem e qual deve ser o seu destino. Srila Maharaj já falou algumas vezes, nós temos que buscar o caminho real, correto, para ir para ter amor puro por Deus e o mais rápido. E Mahaprabhu vem nos dar isso. Mahaprabhu vem nos dar o caminho mais rápido, o caminho eficaz para chegar a amor puro por Deus. Cante os santos nomes de Krishna congregacionalmente. Mahaprabhu vem nos dar isso. Como diz aqui, o Vedanta Darshana tem uma mistura. Os Vedas têm uma mistura. Até o Śrīmad Bhagavatam tem mistura. Srila Govinda Maharaj falou, o único livro no mundo material que é Bhakti Yoga pura, devoção pura, é o livro de Srila Siddhar Maharaj, Shri Prapana Jivanamrita. É o único livro Bhakti Yoga puro. O Bhagavatam tem mistura, sim. Então tem que ser uma autoridade, um devoto que está em Sharanagati, para poder ler e explicar para nós que somos almas caídas. Essa é a orientação do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Continuando aqui a leitura, vamos ler mais um pouquinho. Elas devem seguir o caminho de Karma Yoga. As almas diva caída, elas devem seguir o caminho de Karma Yoga e o caminho da ação. Devem seguir o caminho de Karma Yoga, o caminho da ação. Jnana Yoga, o caminho do conhecimento. É isso que elas devem seguir? Narada Muni está falando. Porque o que Vyasadeva escreveu estava direcionando as almas caídas para onde? Para o caminho da ação, Karma Yoga, para o caminho do conhecimento, Jnana Yoga. Essas são as perguntas de Narada Muni. O caminho do conhecimento, né, ele perguntou. Astanga Yoga, o caminho da meditação. Karma Mishra Bhakti, o caminho da devoção misturado com a ação. Jnana Mishra Bhakti, o caminho do conhecimento misturado com a devoção. Isso não foi explicado claramente. Qual deve ser a sua concepção ideal? A concepção de Brahma, a concepção do absoluto indiferenciado. Qual que vai ser a concepção correta? De você buscar o Brahman? De você buscar o absoluto indiferenciado, Brahman? A concepção de Paramatma? A concepção de alma suprema, Bhagavan? A concepção da suprema personalidade de Deus, né, Bhagavan? Qual que é a concepção adequada? A pessoa que leu Vedanta Darshana não vai conseguir ver isso. Você não explicou essas coisas claramente. E você não explicou o que é supremo. É necessário que você esclareça isso para completar o seu trabalho e realmente beneficiar as almas condicionadas. As almas condicionadas não conseguem conceber que
o maior benefício virá a elas através do serviço e dedicação ao Senhor Supremo. Só entendem a exploração. Então, as almas condicionadas, nós não entendemos que o caminho mais elevado é o serviço a Deus. Nós queremos explorar, nós queremos desfrutar dos sentidos. Então, Vyasadeva escreveu tudo isso e ele não deixou claro. E Narada Muni está dando um puxão de orelha nele, usando termos mundanos. Deu um puxão de orelha dele, está dando um puxão de orelha dele. Que ele não deu claro o que era para ser feito para as almas caídas. Quando vêm as reações ruins que elas recebem no plano da exploração, procuram por alívio no plano da renúncia. Mesmo lá, elas, almas, perdem tudo. Almas diva não conseguem encontrar a realização de sua existência na liberação impessoal. Então, as almas, quando elas percebem que a exploração vai trazer sofrimento, elas querem renunciar. Porque aí, renunciando à exploração, não terá sofrimento. Realmente, você vai atingir o plano do Brahma-Jyoti. A renúncia, o impersonalismo, você vai se fundir a Deus, Deus Brahman. Mas você não tem tristeza, você não vai ter sofrimento, mas você não vai ter alegria, porque no Brahman ninguém consegue servir Deus. Você está lá inerte, fundido em Deus. Você não é pessoa, você não tem personalidade. Então, o que adianta ir para a liberação, para o Brahman? Não adianta nada. Não é nosso caminho. Aqui o texto é bem longo, de Srila Govinda Maharaj. Eu já falei, eu aconselho todos a lerem até o fim. É uma parte do livro muito boa, muito importante. Nós vamos compreender realmente as coisas se lermos tudo isso, o que devemos fazer. Mas temos que agradecer muito a Vyasadeva. Ele é a expressão literária de Krishna. Ele veio há 5.500 anos atrás para nos dar toda essa informação. E Mahaprabhu, na verdade, ele, para nós, ele deu o que é importante de tudo que tem nos Vedas, os Upanishads, os Puranas, o Vedanta Darshana e do Śrīmad Bhagavatam. Tudo que Vyasadeva escreveu, Mahaprabhu deu para nós o que é o essencial. Então não é necessário ficar lendo nada disso. Não é necessário ficar estudando isso. A pessoa que está focada no estudo, ela está equivocada. Srila Siddhar Maharaj falou, o que é importante no quadro? Nós temos o quadro de Gurudeva aqui, né, ao lado. O quadro de Srila Govinda Maharaj. O que é importante no quadro? A tela ou a moldura? O que vale no quadro? É a tela ou a moldura? É claro que é a tela. A tela é Bhakti Yoga. A moldura é Jnana Yoga. A moldura é Karma Yoga. Mas o conteúdo, o principal, a essência, é a tela. Não é a moldura. Então, vamos parar por aqui a leitura. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Temos que cantar a canção de desaparecimento de um associado de Deus, de Mahaprabhu, e aí depois cantaremos o Namasankirtan Hari Harai. Vamos ver somente antes se tem alguém aqui que fez alguma pergunta ou algum comentário. Não tivemos nenhum comentário sobre a aula, sobre nenhum assunto devocional. Então vamos cantar agora, todos juntos,
a canção glorificando o desaparecimento de um devoto associado de Mahaprabhu, como o Sanatana Goswami, hoje é o dia do seu desaparecimento. Deixa eu ver que página que está aqui, do livro Kirtan Guide, o grande, capa amarela. Eu acho que é um 3.8, deixa eu confirmar aqui. Não. Mas está aqui próximo. É página 143 do livro Fisicamente. A canção começa Gianilo Premadama, Koruna Prachura. É uma canção de Sila Narottama Das Thakura. É uma canção cantada no ritmo lento, porque é uma canção de desaparecimento. Vamos lá, todos juntos cantando. Deixa eu achar a canção aqui. A canção está aqui, então vamos cantar. Gianilo Premadana Karuna Prachura Gianilo Premadana Koruna Prachura Gianilo Premadana Karuna Prachura Gianilo Premadana Koruna Prachura Hello Prabhu Kota Gela Acharya Thakur Hello Prabhu Tajela Acharya Thakur Kahamura Sarupa Kaha Sanatana Kahamura Sarupa Kahasanata Kahada Saragunato Otita Bhava Kahada Saradunata Patita Bhava Kahamura Bhatta Juga Kaha Kavira Kahamura Bhata Juga Kahakavira Eka Khale Kuta Gela Guranatara Ekakari Kopa Vela Puranatara Bhashani Kuti Bhomata Onale Koshi Pashani Koti Mata Anali Pashivo Kuranga Punerani Thi Kota Gele Pavu Koranga Gunela Nidhi Kota Gelepa
Sangira Sangi de Coiro Vila Sishambana Parakante Narottamada Sishangana Paya Sangi Narottamada Sishambana Sange de Kulovila Sishava Sangira Sangi de Coiro Vila Sishambana Parakante Narottamada Sishangana Paya Sangi Narottamada Jayamilo Prema Dama Corona Prachur Ena Prabhu Kota Gila Acharya Thakur Jaya Vaishnava Thakur Vaishnava Thakur Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Prabhu He 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 Prabhu He. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Hare Nam Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Hare Nam Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Madhavaya Krishnavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Krishnavaya Namaha Govinda Ram Shri Madhusudan Gopala Govinda Shima Dusura Hari Gopinath Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shiva Gopal Bhakta Das Raghunatha Shiva Gopala Bhakta Das Raghunatha Jai Gosai Kori Charana Banda Jai Gosai Kori Charana Banda Yahweh Vignanasha Krishna Pura Jai Vignana Savista Pura Jai Gosai Jaruni Dharana Jai Gosai Dharani Dharana Sankabara Pagari Mukara Panchagra Charana Shri Bhakta Salima Chandra Charana Sedi Makasameva Janame Janame Bore Yogila Janame Janame Morare Yamila Jai Gosai Gobe Gate Koilo Vaso Jai
gostar da verdade por la banda. Krishna Krishna Lila Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Anande Bolo Hari Raja Vrindavan. Anande Guru Hari Raja Vrindavan. Anande Bolo Hari Raja Vrindavan. Anande Guru Hari Raja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Vaishnava Padma Koriyasha. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Hari Ram Sankirtana Kore Narottama Nam Sankirtana Kore Adamata. Hari Ram Sankirtana Kore Narottama Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo 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 Hari Vamos ver quem participou hoje conosco. Temos aqui a Bimala Devidasi, direto dos Estados Unidos, da Califórnia. Estamos muito felizes com a presença dela aqui assistindo e todos que estão aqui conosco. A Vishaka Devidasi, ela mora na Costa Rica. Ishan Krishna Prabhu é do Mato Grosso do Sul, aqui do Brasil. Vamos ver aqui quem mais. Temos aqui também a Débora Pereira. Agradeço muito. O Shanta Kunvar também conosco. Ananda Moi Prabhu. Eu creio que ele é da Argentina, se eu não me engano. A Malini Devidasi, de Araraquara.
Satyakama On, a Andréia Ferreira, a Dirce Aires Almeida, minha prima, a Carla Lavinas, mora em Minas Gerais, Arjuna Krishna Prabhu, o esposo de Vishaka Devidasi, eles moram na Costa Rica, Ana Purna Devidasi, ela é brasileira, mas mora agora na Noruega, e ela está agora na Itália. E também Ishan Krishna Prabhu, eu já falei. Então, esses são os que participaram conosco hoje. Eu agradeço a presença de todos vocês. Sadhu Sangha, nesse dia tão especial do Guru Purnima, desaparecimento de Sanatana Goswami, o início de Chaturmasya e também o aparecimento de Srila Vaduta Maharaj, o Acharya que é responsável pela missão lá na Rússia, enfim, né? Muito querido de Srila Govinda Maharaj. Então, Dandavat Prana a todos, uma boa noite. Amanhã teremos o programa a partir das 7 horas da manhã, começando com Mangalarati, e continuaremos a leitura do livro de Srila Siddhar Maharaj, O Vulcão Dourado do Amor Divino. Dandavat Prana.